Olá galera, tudo bem? Estamos de volta com mais uma Rapidinha com Nus Amorim, sempre trazendo notícias, informações, refletindo coisas que fazem parte das nossas vidas, né? A gente trocar ideias, é um espaço democrático para que todos possam participar, opinar, discordar, enfim. A ideia é sempre a gente ter um espaço aqui no Vooti, VOOTI, uma página no YouTube, para falar sobre as coisas que dizem respeito a todos nós, ok? A pandemia continua ameaçando a vida de milhares de pessoas. São mais de 137 mil pessoas mortas aqui no Brasil. Pois é, não era só uma gripezinha, não era mesmo. 137 mil famílias que perderam entes queridos, pessoas queridas, que lhe deixaram saudades. Bom, hoje eu quero falar uma coisa com vocês, para a gente refletir juntos. Desde pequititinho, né, primeiro ano, segundo ano, a gente aprende na matemática, aritmética, antigamente a gente falava aritmética, matemática, 4 questões básicas, as 4 operações básicas, né? Adição, que é a soma, subtração, que é diminuir, né? Multiplicação e divisão. Então, adição, subtração, multiplicação e divisão. E aí a gente aprende 1 mais 1, 2, né? 2 mais 2, 4, 2 vezes 1, 2. Muito bem, a gente vai aprendendo 1 menos 1, 0. Essas são a professorinha, eu me lembro, pequititinha, aprendendo a matemática, o básico da matemática. E o básico da matemática me acompanha até hoje. 56 anos e a gente tem que praticar a matemática todos os dias. E eu aprendi, principalmente com meu pai, com minha mãe, que também são a base, a família é a base, é a estrutura, né? Que infelizmente na sociedade moderna a família está meio que esfacelada. A responsabilidade de educar, na verdade, foi transferida ou para o Estado, através das escolas, ou para a rua. A sociedade, infelizmente, transferiu. Muitos pais, mães, não têm nem tempo de conversar com o filho. Esse aparelho aqui, o WhatsApp, tomou conta, inclusive, nas mesas de refeição, na sala de estar, né? Na varanda, não existe mais. Ninguém conversa, é só no WhatsApp. Ou nas ruas, né? Com os amiguinhos. E a escola, com os professores, tentando orientar cada um de nós. Bom, mas eu aprendi em casa com a minha família, meu papai, que já não está mais aqui, mamãe, que as divisões são importantes. A multiplicação é importante. A soma é importante. Você somar é importante. Agora, bonito, digno, é você aprender a dividir. Dividir. É uma coisa tão interessante que eu aprendi com a minha mãe, principalmente, que falava isso. Dividir é divino. Dividir é de Deus. Ela é muito religiosa até hoje. Ela é velhinha, mas ela é religiosa. Então ela falava, dividir é de Deus. A pessoa, o ser humano, nasceu, na verdade, para aprender a dividir, a distribuir, a compartilhar. E esse sentimento fez parte de mim. Eu aprendi e faço isso. E ensino meus filhos. Eu tenho uma pequenininha de 5 aninhos, eu falo muito, filha, divida. Desde um pedacinho de pão, um doce, um brinquedo, uma roupa, se você tiver, divida. Reparta também. Faça com que as pessoas compartilhem com você da sua felicidade. Ser feliz sozinho não é felicidade. Não é mesmo. Mas me parece que a sociedade, ela vai no sentido contrário do que eu aprendi quando era pequenininho, que é aquilo que a minha mãe e meu pai me ensinaram, que era de compartilhar e dividir. Essa operação matemática que poucas pessoas têm praticado ultimamente. Parece que a sociedade quer somar, multiplicar. Os milionários querem multiplicar, triplicar, quadruplicar. Querem ganhar mais, eu quero mais. Dividir? Ah, para com isso. Só se for com meu filho, com a minha turminha aqui. Mas não.
Eu estou falando isso porque eu tenho assistido propaganda aqui no Mato Grosso, de uma tal de AproSoja, Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso. São milionários, né? Tem muito dinheiro. Eles somaram, acumularam e multiplicaram essa riqueza vendendo soja, milho, algodão. Parabéns, né? Tá. Não sei nem os métodos que usaram, se foram lícitos, ilícitos, legais, ilegais, imorais ou morais, não sei. Eu sei que eles são ricos, andam de avião, vão para a Europa, para Estados Unidos. Tudo bem, a vida deles. O problema é que agora eles querem que aqui no Mato Grosso, principalmente, deflagraram uma campanha dizendo que a reforma administrativa tem que ser urgente. Todos têm que correr com essa reforma, porque o culpado da corrosão econômica no país são os funcionários públicos. Aquele enfermeiro, aquele professor, que deve ganhar uma fortuna, né? Aquele motorista, o lixeiro que limpa a rua aí, o atendente que está ali no balcão, enfim, o policial que está ali tomando conta da rua, pondo em risco a sua vida. Enfim, o funcionário público que está lá no posto de saúde, está na escola, está na rua varrendo, está te atendendo e prestando um serviço para você. A culpa agora para a ProSoja e para alguns empresários de muito dinheiro, e inclusive para o governo federal, é do servidor público. Ele tem que ser enxugado. Tem muita gente, está gastando muito. O Brasil está falindo porque o funcionário público existe. Muito bem. Então extingue o funcionário público e vamos ver se você vai ter esse tipo de serviço. Se você vai ter dinheiro para pagar uma escola, para pagar o atendimento lá no pronto-socorro, que não vai ser mais de graça, né? E aí eles vão multiplicar a sua riqueza. Então, a ProSoja, ela não pensa em dividir. O que é dividir? Eles lucram milhões, milhões, milhões todos os anos. Todos os anos eles ganham, compram carreta nova, caminhão novo, né? Caminhonete da última. Eles não andam com caminhonete de 2019, é tudo 2020. Viagem para onde? Né? Pois é. Querem dividir um pouco? Querem contribuir? Que tal fazer uma reforma tributária, onde os grandes ricos, os bilionários desse país dividam um pouco da sua riqueza com a população brasileira? Será que a arrecadação dessa atitude não será bem maior do que o que eles dizem que os funcionários públicos abocanham da riqueza brasileira? Vamos pensar nisso? Reflita nisso. Quais são os verdadeiros interesses que a ProSoja tem em desencadear uma campanha na Rede Globo aqui de Mato Grosso para poder influenciar a opinião pública de que colocar na cabeça do cidadão comum que o culpado é o funcionário público, para ele não ter que dividir a sua riqueza, a sua fortuna com a população. Dividir. Sabe por quê? Divida um pouco. Sabe por quê, milionário? Sabe por quê, produtor, mega produtor de soja, de milho, de algodão? Não, sabe por quê? Porque quando você morrer, não vai levar nada. Nada. Nada, nada, nada. Não vai levar um pé de soja, uma nota de dólar ou de real, um avião, um carro do ano. Não, vai ficar tudo aqui. Sabia? Vai ficar tudo aqui. Então o que vale a pena mesmo é dividir um pouco e deixar a imagem de uma pessoa que foi solidária, que acumulou riqueza pelo seu trabalho, mas que também soube dividir quando foi preciso. Distribuir. Solidariedade. Recorde aquilo que mamãe falava. Reflita com isso. Reflita. Os verdadeiros interesses de campanhas milionárias na televisão, bancadas por pessoas milionárias que só somaram, multiplicaram, mas não querem dividir. Pense nisso. Um abraço.